E aí, pessoal? Agora vocês estão me ouvindo, né? Eu estava justamente, comecei a live dizendo para vocês que eu estou testando o cabo de um microfone e aí vocês já falaram que estava sem som. Bem-vindos! Então vamos lá, eu fiz o seguinte, ó, tô sem microfone, então eu acredito que eu vou ter um pouquinho de eco aí de fundo, mas acredito também que não vai ser muito. Espero que o áudio esteja bom para vocês. E amanhã eu boto um outro microfone que eu tenho aqui, tá? Só não vou fazer isso agora pra gente não perder tempo. Legal, pessoal. Então é o seguinte, nós vamos falar essa semana de espiritualidade. Então é um tema que me atrai muito. Eu não vou passar rápido por esse tema. Eu gosto bastante dele. Tenho muito para falar dentro dele. Me atrai muito. Gosto muito de falar disso. Então vamos começar? Vamos fazer uma abertura oficial? Vamos estar com a coluna ereta, manter a concentração no momento presente. Bondoso Senhor, que habita em todos os seres, em todas as coisas, peço que me agracie com a sua inteligência, com a capacidade de discernimento e eloquência adequados para que eu possa transmitir esse conhecimento que me é tão sagrado e tão precioso. Obrigado por essa oportunidade de ser ouvido e de trabalhar com o conhecimento que me atrai tanto. Que assim seja. Amém. Então vamos lá, galera. Ótimo dia para todo mundo. Vou desativar os comentários, agora não tem mais o que dar errado, vocês já estão me ouvindo aí. Então é o seguinte, semana da espiritualidade, galera. Vamos entender por quê? Queria começar explicando para vocês por que a gente vai falar de espiritualidade, afinal, né? E tá meio amarrotada a minha blusa, hein? Quando eu tava com os comentários ali, ninguém percebia. Agora que não tá, dá pra ver os amarrotos. Então vamos lá. Seguinte, pessoal. Quando eu falo em espiritualidade, eu estou dizendo que um indivíduo, né? A gente é um corpo físico. Esse corpo físico, ele contém um espírito. Esse espírito eu vou desenhar como esse cristalzinho aqui, tá? Esse corpo físico, ele tem uma soma de matéria que o define por um conjunto de Vata, Pitta e Kapha. O Vata dá a esse indivíduo alguns espaços vazios, a gente chama os espaços vazios de esrotas, né? O Pitta dá um metabolismo, a gente falou de Agni semana passada, né? O Pitta, ele promove o Agni, né? E o Kapha, eu não tenho os meus tecidos, eu não falo que um plasma bom promove contentamento, que um sangue bom promove paixão. Então o Kapha, ele promove os datos, promove os tecidos, tá? Não só isso, Vata também promove o campo do discernimento etéreo. O discernimento etéreo não, da conexão com o etéreo, daquilo que te conecta com o meio mais sutil. A gente chama isso de prana. Então, quando eu fiz uma oração para a gente fazer a abertura aqui, eu estava puxando um pouco de prana para a nossa live. Quando a gente toca um sino tibetano, quando a gente fala amém, quando a gente vai na igreja e sente aquele ar mais puro, límpido, a gente está falando de prana. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Eu imagino que vocês estejam entendendo bem, porque a nossa mente, ela contém um tipo de Agni. Esse Agni é chamado de Tejas. Tejas é o seu discernimento mental, sua capacidade de entender o que eu estou dizendo, não está ligada a Tejas, sua capacidade de compreender o meio, compreender o mundo. Percebe só como a sua mente, você não tem a opção de não captar os 5 sentidos. Você vai ouvir as coisas, você pode não dar ouvidos, mas você escuta o cara da obra lá do fundo, você escuta o cachorro latir, você sente o cheiro das coisas mesmo que você não queira, você não quer sentir nada na pele, mas cara, o vento bate na sua pele, você sente o vento na pele, você sente a roupa na pele. Então os 5 sentidos, eles estão vindo o tempo todo. E quem absorve os 5 sentidos pra gente é a nossa mente. Quem discerne esses sentidos pra mente é o Tejas. Então o Tejas faz essa compreensão dos sentidos, das ideias, do metabolismo sensorial. Então é um tipo de Pitta na mente.
E o Kapha, ele não é responsável por manter a vitalidade, a imunidade, a longevidade. Eu não falo para você que não adianta você fugir do dosha de Kapha, porque o Kapha é o que me ajuda, por exemplo, a ter memória para fazer uma live dessa, me ajuda a ter uma eloquência boa, me ajuda a ter resistência física. Eu não posso fugir do dosha de Kapha, porque o Kapha me gera ojas, me gera energia de vitalidade, de longevidade. Quando o ojas termina, o indivíduo morre. Quando o ojas é abundante, o indivíduo vive a vida inteira com uma boa resistência, uma boa imunidade, uma boa vitalidade. Então o equilíbrio dos doshas não está em você ter o seu vata, pitta e kapha como um triângulo equilátero. A ideia dos doshas não é triângulo equilátero. A ideia dos doshas é você ter um bom vata que te promova espaço vazio no corpo e te promova criatividade, um bom pitta que te promova metabolismo, te promova discernimento, um bom kapha que te promova uma boa construção de tecidos e uma boa vitalidade. Você quer que o seu vata seja bom, alto, forte, mas não gere ressecamento, não gere ansiedade, não gere aceleração. Você quer que o seu pitta seja inteligente, perspicaz, queime os alimentos, mas você não quer que ele gere inflamação, acidez, queimação, processos inflamatórios em geral. E o seu kapha, você quer que ele te dê as qualidades de ojas e de datos, né? A capacidade mental de guardar informação, a memória, a resistência física, o vigor, a imunidade, mas você não quer ficar pesado, você não quer ficar letárgico. Então a ideia não é um triângulo equilátero, mas é ter o melhor que cada dosha te promove, sem ter as más qualidades. É claro que eu, como pitta, pitta vata, sempre vou chegar aqui com uma boa criatividade do vata e vou chegar aqui com um bom discernimento do pitta. E às vezes eu vou esquecer o que eu estou falando, é a minha natureza, tá? Só que é o seguinte, chegamos no ponto onde você equilibrou o seu dosha. Você pegou isso daqui, equilibrou seus doshas, você está tendo o bom vata, o bom pitta e o bom kapha, está tendo a boa qualidade dos tecidos, está tendo a boa harmonia do seu corpo, está tendo tudo o que você queria ter, mas e agora? O que você faz com o seu tempo livre? O que você faz no seu dia a dia? Como você está usando essas energias? Você está aplicando isso para o bem comum de todos os seres? Porque os ciclos eles começam quando as pessoas não se sentem satisfeitas consigo mesmas e começam a deixar de digerir as coisas. Então existe um gap entre saúde e praticar essa saúde de forma adequada para a vida, para si mesmo, para o contentamento, para a realização, para que saúde não seja somente a ausência de doenças, mas o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar social, bem-estar mental, bem-estar familiar, está junto do social, mas o bem-estar espiritual, ele está junto do conceito de saúde dentro do Ayurveda. Então o conceito de saúde não é a ausência de doença, mas o bem-estar de todas as coisas. Eu vou passar rápido por esses conceitos, mas eu quero fazer uma aula muito prática aqui com vocês hoje, tá? Por mais que online dê pra gente fazer pouco prático, mas quando eu falo nas 4 etapas, nas 4 necessidades para a realização de uma vida plena, vamos ver se eu sei fazer numeral? Eu sei, hein? Você precisa encontrar o que eu vivo falando para vocês, você tem que encontrar Dharma. Dharma é um barato legal para fazer, é bom para você, é bom para os outros. É uma semente que você planta que vai virar uma árvore e vai dar bons frutos. Que frutos são esses? Um dos frutos, vamos fazer um 2 agora. Eita, tô ficando bom, hein? Um dos frutos é o artha. Você quer gerar riqueza na vida. Você precisa de riqueza. Não tem esse barato de, não gosto de dinheiro e tal. Não, mano. Tu precisa fazer um barato legal. E você precisa ter capacidade de comprar as roupas que você gosta, de comprar um celular legal para que ele tenha uma câmera boa, para que você fique bonito ali. Você precisa ter dinheiro para comprar umas lâminas de gilete, se você quiser rasgar a cara de vez em quando. Então, artha é a sua riqueza, seu enriquecimento. Você primeiro precisa encontrar Dharma, depois artha. Depois você precisa de kama. Tá? Outro fruto da sua semente que está gerando árvores, e a melhor semente do mundo é a semente de Dharma, você está gerando riqueza, mas você está gerando prazer. Eu não falei para você que o Tejas, ele te ajuda a discernir os sentidos? Kama é o prazer sensorial, é o prazer dos 5 sentidos. Você tem prazer naquilo que você põe na boca, naquilo que você põe na pele, naquilo que você cheira, naquilo que você vê, naquilo que você escuta. Então você quer ouvir aquele X lá de música, você quer aquele Y de perfume e por aí vai. Ou não, eu odeio perfume. 4. Você quer se libertar.
Você quer se libertar dessas ideias de que você tem que seguir um roteiro. Você quer go with the flow, cara. De repente é de dia, mas escureceu porque vai chover. Você se comporta como se fosse de noite. É um exemplo bobo, mas moksha é a libertação. É você não ficar se atrelando a essas regras de tem que ser assim, tem que ser essa. Tem que cantar 16 voltas de Japamala para me encontrar com Krishna no fim da vida para alcançar o meu moksha. Moksha não é uma regra, tá? E eu queria passar rapidamente por aqui, porque se a gente fala sobre regra de vida, regra de espiritualidade na Ayurveda, a gente tem que citar isso daqui. Mas eu não quero entrar nesse tema, eu quero entrar em coisas mais práticas com vocês, porque a questão é a seguinte, né? Fiz uma introdução para vocês. Por que o indivíduo busca a espiritualidade? É esse o ponto que eu queria chegar. Por que a pessoa busca a espiritualidade? A pessoa busca a espiritualidade porque ela quer entender de moksha. Olha, eu nunca conheci ninguém que buscou a espiritualidade porque queria ficar mais espiritualizado. Tá? Eu nunca conheci. Se você falar, eu não acho que um padre esteja nessa classe, porque ele foi estudar teologia para se formar dentro dessa área. Não é necessariamente eu fui estudar a espiritualidade para mim, né? Muitas vezes você vai estudar para os outros. Todas as pessoas que eu fui atendendo no início da minha profissão, principalmente um senhor que eu conheci lá no comecinho, ele me levava, eu não atendia esse cara ele é Polícia Rodoviária Federal. No meu primeiro curso de Ayurveda, eu arrumei uma carona para sair de Volta Redonda e vir até Pindamonhangaba, onde eu moro hoje, para estudar lá na Vila Hare Krishna, para estudar com Krishna Kishore, um professor de Ayurveda, que ensinava Ayurveda porque era seguidor de Prabhupada, seguidor dos Hare Krishna. Então, como ele seguia Hare Krishna, estou resumindo o nome da religião em si, por devoção, a galera que adora Krishna aprende Ayurveda. Então, ele aprendeu Ayurveda dentro desse campo religioso, e eu ia de carona de Volta Redonda para Pindamonhangaba com esse camarada, Cláudio. E o Cláudio, ele era psicanalista também, ele tinha passado uma circunstância muito interessante. Ele me contando as histórias dele, eu estava com 21, 22 anos, eu falei, e aí, Cláudio, por que você faz isso? Aí ele me contando que ele era psicanalista e ele gostava de ajudar as pessoas, e ele atendeu algumas pessoas que ele via que o problema não estava na mente, mas a pessoa estava indo ali ainda, então ele precisava estudar outra coisa. E ele viu que a Ayurveda era um estudo que envolvia não só a mente, mas também o corpo físico e o corpo espiritual. Eu achei muito legal o que ele disse. Nessa hora a gente chegou no pedágio, e ele, assim que chegou no pedágio, ele chegou naquele canto da direita do pedágio, assim, a gente estava num carro normal, aí ele deu a placa pro cara, falou assim, blá, 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 minha placa. O cara abriu e falou, pois não, pode seguir, a gente não pagou pedágio. Eu falei, por que a gente não pagou pedágio? Ele, eu sou Polícia Rodoviária Federal, e eu estou fazendo psicanálise, eu estou indo começar um estudo de Ayurveda, porque eu tive um acidente, eu era responsável pelos acidentes na Dutra. Eu era o cara que chegava no acidente de carro e tinha que tomar conta, e um dia a gente chegou num acidente muito feio, um engavetamento muito feio, e nem os bombeiros estavam conseguindo mexer nas ferragens, já não haviam sobreviventes, e aí eu que fui mexer nas ferragens e fui tirar assim, os restos das pessoas dali. Foi uma coisa muito trágica na minha vida. E eu tive síndrome do pânico depois e tal, e eu me tratei com um psiquiatra, e aquilo não me fez bem. E aí, nesses tratamentos, eu fui estudar psicanálise. Aí, estudando psicanálise, eu entendi que eu tive um trauma, eu entendi a fonte, a origem, tudo, e aí eu achei aquilo legal e comecei a clinicar. E hoje eu atendo e mando benzão. Eu, tava amando, cara, assim, amando, né? Faltou dar Feliz Dia dos Pais pro Cláudio. Feliz Dia dos Pais para quem está aí, para as mães também, Feliz Dia dos Pais. Eu acho que Dia dos Pais e Dia das Mães são dias comemoráveis pelos pais, assim, principalmente os presentes, né? Feliz Dia dos Pais atrasado aí para todo mundo. E aí eu fiquei encantadíssimo com o Cláudio, eu pegava sempre carona com ele para a gente ir para o curso, e ele me contava vários casos. E a busca dele era justamente porque ele atendia todo tipo de pessoa, mas nem todo tipo de pessoa precisava de psicanálise. Então ele foi estudar Ayurveda, e dentro do Ayurveda a gente foi vendo que a gente tinha um estudo do espiritual ali. Então a proposta do terapeuta Ayurveda, e olha que coisa legal que eu estou guardando aqui para vocês, se vocês querem bater uma foto, a foto é agora, tá, galera? Para compartilhar, eu e Danvantari, porque esse é o médico representante do Ayurveda. Quem é esse camarada aqui?
E a base de um terapeuta Ayurveda se resume nessa figura, tá? E não é pelos adereços do pescoço dele, nem por causa dos adornos, mas o que ele segura nas suas mãos. A gente tem aqui 4 coisas. A gente tem o disco. O disco é a informação do campo universal, de como a matéria funciona, de como as regras da física funcionam, de como o eixo X, Y, Z funciona, então como a panqueca, como o campo galáctico funciona. Então aqui estão as regras de dosha, tá? Então Dhanvantari ele compreende as regras dos doshas, as regras da matéria, os 10 pares de opostos, as regras do Agni, e todo o campo da matéria é compreendido por uma das mãos dele. Ele compreende também o campo da existência do vazio. Ele tem aqui a concha, deixa eu ver como é que vocês podem ver bem essa concha aqui. Acho que assim é o melhor jeito. É uma concha que ele está segurando e é uma concha marinha, então ele escuta o barulho do vazio ali, a consciência que vem do éter, né? O som do vazio, de todas as coisas que originam do vazio. Então você só compreende o que eu estou dizendo se a sua mente chegar vazia, de certa forma. Se chegar aqui cheio de conceitos, você não vai compreender. Então você tem que ter a mente vazia também. Vou deixar esse aqui por último, tá? Você contém a sabedoria da mente. A sabedoria da mente está aqui, ó, vou mostrar de costas, é a pedra filosofal, tá? Então vocês lembram de Harry Potter, que estava atrás da pedra filosofal? Tá aqui a pedra filosofal. Está com Dhanvantari, não está com Harry Potter, nem com Voldemort, está com Dhanvantari. Por quê? Porque Dhanvantari contém essa compreensão da mente. Como a mente funciona, como o Buddhi funciona, como a compreensão do mundo etéreo, da consciência, do discernimento, tudo isso está aqui na Pedra Filosofal. E por último, a gente tem o que eu fico falando para vocês, não foge disso. Lembra como é Krishna, como são as deidades indianas, como são as imagens indianas, são todas gordinhas? Não foge de Kapha, não foge do pote de ambarina. Vocês lembram disso? O âmbar, o néctar da vida. Então você precisa ter todas essas 4 habilidades se você quer ser um bom terapeuta Ayurveda. Você precisa entender do mundo físico, você precisa entender do mundo etéreo, você precisa entender do mundo mental e você precisa entender da vitalidade do ser, da longevidade. É compromisso de um terapeuta Ayurveda auxiliar na longevidade de uma pessoa e na manutenção da vida até que ela não tem mais energia para gerar essa manutenção. E é compromisso de um terapeuta Ayurveda identificar que uma pessoa não tem mais vitalidade nessa vida e auxiliar ela nessa passagem. Não estou falando fazer eutanásia não, tá? Estou falando assim, colocar um incenso que essa pessoa goste, trocar os lençóis ásperos por lençóis de seda, lençóis de cetim, colocar um brilho, nascer do sol, um pôr do sol, ou às vezes uma massagem de marmaterapia. Então tudo para auxiliar essa pessoa a ter uma boa experiência de vida, né? Dar a ela boas experiências de vida. Então esse é Dhanvantari. Eu queria meio que começar essa semana explicando para vocês que eu só busquei a sabedoria da espiritualidade, só busquei essa compreensão porque eu comecei a ver que se eu só tratasse o campo físico, as pessoas sempre voltavam. Aí eu tinha que tratar o campo mental também, mas as pessoas sempre voltavam porque mesmo tentando domar a mente, eu já expliquei isso em outras lives, eu não vou explicar exatamente na de hoje, a mente ela é literalmente indomável. Ela é indomável, você tem que respeitar a mente, mas a mente tem que respeitar você muito mais. Eu sou um ser espiritual, o meu espírito tem um acesso ao campo da consciência. Esse campo da consciência, ele me ajuda a saber a diferença entre certo e errado, entre bom ou ruim. Mas quando eu já começo a perceber o que eu quero e o que eu não quero, eu já estou falando do campo da mente. Estou falando de uma mente um pouco mais nobre, mas já é uma mente de desejo. E essa mente ela não merece respeito. O que merece respeito é o que eu devo ou não devo. Essa mente de quero ou não quero, né, o que eu devo ou não devo, o que é bom e ruim para mim, o que eu posso e não posso. Agora, o que eu quero e não quero. Então, quero e não quero está lá embaixo. O que eu quero e não quero é fim de semana. De vez em quando, o que eu quero e não quero. Mas a gente tem que estar aplicando o Dharma todo dia. Estou muito contente de estar conseguindo fazer as lives com regularidade para vocês. Às vezes eu chego meio descabelado, passo óleo demais, meu cabelo fica meio duro, mas ainda assim eu venho sim, venho meio estranho, mas do meu jeito, mas eu venho. Venho com um cortezinho aqui, mas eu venho. Então assim, pessoal, queria começar a semana
abrindo o campo da espiritualidade, explicando para vocês por que existe a busca, né? Por que existe o caminho, e nos próximos dias a gente vai falar sobre qual é esse caminho. Somos um ser espiritual, nós temos uma experiência de vida porque estamos em carne, o nosso espírito é Shiva. Shiva é aquele que é essência, é o relâmpago. Shiva é o relâmpago, beleza? Mas o relâmpago ele só existe num meio, onde duas nuvens se chocaram e existe uma terra para receber o relâmpago. E esse meio todo é Shakti, é a matéria. Então, enquanto o espírito precisa da matéria, e o espírito ele só tem uma experiência de vida porque ele está em matéria. E a matéria ela só tem movimento, a matéria só observa a existência, ela só acontece porque Shiva está ali para fazer ela acontecer. Então imagina um mundo onde não existe relâmpago. Se não existe relâmpago, porque as coisas não se movem, não se mexem, não acontecem. Então é uma matéria não fecundada. Deixa eu ver que horas são. Vamos fazer mais um pouquinho hoje então, vai. Que eu já estou entrando aqui no tema da próxima aula. E ao invés de vocês diminuírem a quantidade de pessoas, vocês aumentaram. Então vamos lá. Então a gente está falando sobre matéria não fecundada, né? A gente está falando sobre a consciência de Shiva e a matéria não fecundada de Shakti. E a partir do momento em que essa matéria é fecundada por essa consciência, a gente passa a ter um meio. Isso aqui é a matéria, é um meio não fecundado, e esse é um meio fecundado. É o espírito dando à matéria essas capacidades. Quando a gente fala que eu sou, por exemplo, um animal, vamos dar uma brisada aqui, tá? Esquece essa parte aqui de cima. Eu sou um animal. Eu não tenho acesso ao campo da consciência. Vocês entendem que a consciência é o campo superior? Então, a simbologia para falar do animal ele está atrelado à terra, ele está atrelado ao campo do tempo, ao campo dos doshas, e ele não contém todo o campo da consciência. Isso representa um animal. Tá? Vamos representar, então, vamos lá. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vamos representar um Asura, uma pessoa que trabalha só por si mesmo. Ó. Ele está conectado à Terra, mas ele não quer nada para a Terra, ele quer tudo para ele. Ele está conectado com o tempo, mas ele quer tudo para ele. Ele está conectado com a espiritualidade, mas ele quer tudo para ele. E ele está conectado com a matéria, com os doshas, com a sabedoria do Agni, mas ele quer tudo para ele. Olha que doideira. Isso aqui é coisa antiga que eu estou ensinando para vocês. Olha a suástica aqui. Que doideira. Vamos lá. Vamos para o próximo. Uma pessoa que está conectada somente com a espiritualidade. Né? Mas não dá. Por quê? Porque você precisa dos 4 braços de Dhanvantari. Você precisa das 4 habilidades. Então, aquele ser bem conectado, ele está assim. Vocês entenderam? Que interessante essa simbologia para falar da fecundação da matéria. Matéria, espírito, matéria fecundada pelo espírito, né? E aqui as características de um animal que ele tem as consciências dos filos, mas ele não tem acesso à mente, ao livre-arbítrio. Aqui uma pessoa que tem acesso a todas as coisas, mas ele escolhe trabalhar somente para si mesmo, ó, somente para si mesmo, aqui na roda da vida, né? E aqui uma pessoa, eu vi que ficou ruim essa setinha que eu fiz aqui para vocês, né? Eu quis fazer uma setinha assim, mostrando que está num giro constante. E aqui um ser que está de forma integral, conectado com todas as coisas. Quando a gente fala, pessoal, desses campos espirituais, tudo isso que eu fui estudando, eu comecei a estudar porque eu fui vendo assim que tal pessoa não conseguia ajudar, mano.
E se tem uma coisa que eu botei na minha cabeça, é que se chegou até mim é porque eu tenho como ajudar. Mais ou menos uns 2 anos depois que eu atendi a primeira pessoa com a Bianga, e eu já estava começando a dar umas indicações de alimentação, então eu já estava fazendo a massagem, comecei a fazer umas indicações alimentares uns anos depois e tal, eu fui vendo que só chega até você quem você tem capacidade de ajudar. Se chegou um pepino é porque você tem uma capacidade de ajudar esse pepino. Se chegou um caso simples é porque é para você o caso simples. Então eu vejo muitos terapeutas muito duvidosos sobre esse atendimento, sobre esse start ali de dar a cara a tapa no começo. E eu vejo que é um pouco de insegurança. Não acho que a insegurança tenha um espaço dentro do campo terapêutico. Eu desrespeito a insegurança. Assim, eu olho para ela e falo assim, não te respeito, não te quero. Não é para mim, mas existe e a gente tem que estar consciente dela. Então não adianta eu fingir que eu não estou inseguro. Eu falo para eu não sou inseguro, mas eu estou sendo sincero para vocês. Eu não sou inseguro, principalmente dentro das áreas terapêuticas. Assim, falta informação para os terapeutas se sentirem muitas vezes mais capazes, assim, mas falta saber que você não está aí por acaso. Você não está aí por acaso, você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar no processo. Eu sei que assim, não dá para você aprender tudo em um curso de formação. Eu estou para começar o meu curso de formação, vai ser em Pindamonhangaba e vai começar provavelmente em fevereiro. Então, já vai gravando aí, galera. Vai deixando o final de semana salvo, um por mês. Em breve eu mostro as datas para vocês, eu estou planejando direitinho. E em 2 anos eu consigo formar terapeutas bons, mas eu não deixo essas pessoas completamente seguras. Somente o próprio processo delas, somente a confiança delas pode deixá-las seguras. E eu queria fechar a live de hoje, então, com uma leitura. Vocês curtiram? Pararará. Acho que foi legal essa construção de pensamento hoje. Quando as pessoas não comentam muito, eu já deixei de pensar que é porque vocês não gostaram. Eu sei que é porque vocês estão meio, uau, caramba. Sério, vai abrir curso para terapeuta, galera, em Pindamonhangaba. E eu tenho uma carta para ler para vocês hoje. Sabe por que eu tenho uma carta para ler para vocês hoje? Porque a gente não está aí por acaso. A gente tem que acreditar nesse processo. Eu, durante a semana, vou estar mostrando como a gente sai daquele ponto que eu mostrei para vocês e chega aqui hoje. Chega aqui na live, chega a falar de doxa, passa mal, ganha saúde. Então, a gente vai fazer assim, uma construção do conhecimento para que... Não, o curso é presencial, tá, galera? Vai ser um curso presencial. Eu vou fazer uma construção do conhecimento para que a gente compreenda o que está sendo dito. Tá? Para que a gente faça realmente uma conexão legal ali. Vou trazer algumas informações bíblicas. Trouxe a carta da existência. Seguinte, galera, a carta da existência é o número 1 dos arcanos maiores. Então é a primeira carta que tem, né? Do tarô tradicional seria a carta do mago, tá? Então a carta da existência a gente vê, minhas cartas estão bem destruidinhas. Alguma pessoa me mandou, eu não lembro o nome, mas falou assim: Edson, tu podia dar um cuidado para o seu livro, né? Pô, podia, mas eu tô com medo de botar na mão de alguém pra mexer, vai. Fiquei com medo. Essa pessoa falou, você podia botar uma espiral, um barato assim. Vamos ver, quem sabe eu faço alguma coisa. Vamos ler a carta da existência para vocês, então, que eu sinto. O curso será em Pindamonhangaba, será no mesmo local que eu fiz a minha primeira formação. A última pessoa que lecionou a Ayurveda em Pindamonhangaba foi Krishna Kishora, meu falecido primeiro professor. E o próximo vou ser eu vou lecionar no mesmo lugar que ele, lá na Vila Hari, lá no restaurante Confraria. Um lugar muito legal. Vamos lá, carta da existência, galera. É o número 1 dos arcanos maiores. Existência. Você não está aí por acaso. A existência precisa de você. Sem a sua presença, algo estará faltando na existência e ninguém poderia ocupar o lugar. Isso é o que lhe confere dignidade, saber que a existência inteira sentiria sua falta. As estrelas, o sol, as luas, as árvores, os pássaros, a terra, todos os planetas, tudo no universo sentiria que um pequeno lugar está vago,
o qual não pode ser ocupado por ninguém mais a não ser você. Isso deve lhe dar uma alegria enorme, uma comprovação de que você tem a ver com tudo que existe e de que a existência preocupa-se com você. Quando você está purificado e transparente, você poderá perceber uma imensurável quantidade de amor derramando-se sobre você de todas as dimensões. Isso é o que lhe confere a existência. Comentário. Essa figura nua está sentada sobre a folha de lótus da perfeição, com um olhar perdido na beleza do céu noturno. Ela sabe que lar não é um lugar no mundo físico, mas uma qualidade interna de relaxamento e aceitação. As estrelas, as pedras, as árvores, as flores, os peixes e os pássaros são todos nossos irmãos e irmãs nessa dança da vida. Nós, seres humanos, temos certa tendência a nos esquecer disso, enquanto nos preocupamos em cumprir nossos compromissos particulares e acreditamos que é preciso lutar para conseguir aquilo de que precisamos. No fundo, porém, a nossa sensação de estar à parte de tudo é apenas uma ilusão, criada pelas preocupações limitadas de nossa mente. É chegado o momento de verificar se você está se permitindo receber a dádiva extraordinária de sentir-se em casa, aonde quer que você esteja. Se estiver, assegure-se de dedicar tempo para desfrutar essa sensação, de forma que ela possa aprofundar-se e permanecer com você. Se, por outro lado, você tem se sentido como se o mundo estivesse à espreita para pegá-lo, é hora de fazer uma pausa. Vá lá fora essa noite e olhe para as estrelas. Que lugar, hein? Que carta legal, galera. Bom para tatuar, Bruna. Ainda não fiz minha primeira tatu. É isso. Show de bola, começamos bem? Vocês querem o nome do tarô? É o tarô Zen de Osho, tá? Tarô Zen de Osho. Pessoal, foi um prazer começar essa semana para vocês. Esses temas que eu estou dando hoje, eles estão no curso de Culinária e Nutrição de uma forma mais sutil. Eu abordo eles dentro de um cronograma de Sankhya. Aqui eu estou fazendo uma coisa mais solta, eu estou abordando vários conhecimentos diferentes, estou abordando vários livros diferentes. Então a gente vai dar uma aprofundada aqui, mas o curso de Culinária e Nutrição está com um link no meu perfil. Todos os dias a gente tem vendido alguns acessos, então todos os dias eu estou comprometido a falar um pouquinho dele. Uma das coisas que eu nem sempre falo, o curso tem aulas revisionais comigo, é uma aula por mês, eu tiro a dúvida dos alunos. Na primeira aula que a gente fez para essas turmas recentes, eu tive um probleminha com o link e acabou que virou uma aula aberta para todo mundo. Foi muito mais gente, muito mais pergunta que eu consigo responder, mas costumo ter umas 30, 40 pessoas online ali regularmente. E acredito que é uma ótima forma de você aprender a fazer algumas coisas e entender que a Ayurveda não é uma coisa difícil, não é uma coisa complicada, não é feito para... Inclusive tem uma palavra para isso, Satimiya. Satimiya significa adaptabilidade. O Ayurveda leva em conta a capacidade de adaptação que as pessoas têm. Então não posso passar para vocês uma coisa muito complexa, tanto de conhecimento etéreo quanto de nutrição, tá bom? Quem tiver interessado, dá uma olhada no link do meu perfil. Deixo vocês aqui. Um ótimo início de semana para todo mundo, pessoal. Namastê! Adorei a live de hoje.